Então, eu usei esse site aqui, draw.io, um site só para montar aí o nosso modelo, né, das classes que a gente tem até então. Então, a gente está trabalhando em cima do, como se fosse um sistema acadêmico, né, e a gente está interessado em registrar a informação de bolsistas, né. Então, tem uma classe aluno. Essa classe aluno ela tem o nome e matrícula, né, como campos de aluno, e eu tinha lá na classe um construtor, certo? E a gente criou essa classe bolsista, né, como uma extensão de classe aluno, né, onde o bolsista ele tem lá o tipo, né, que é o tipo da bolsa, né, se é uma bolsa de iniciação científica, de extensão, seja lá o que for. O valor da bolsa, o valor quanto o aluno recebe, e quem é o orientador, né? A gente fez uma primeira modelagem, né? Uma definição de orientador apenas uma string, e aí depois a gente quis saber mais informação, registrar mais informação de professor, no caso, qual o salário que o professor possui, né? Então, para guardar a informação do nome e do salário, colocar ela aqui em bolsista a gente viu que era meio inadequado, né? Porque a gente dava a chance de ter redundância, e redundância é algo que a gente tem que evitar a todo custo na programação, na modelagem O. Né? Então, o caminho aqui foi criar, promover a informação de orientador, que era uma string apenas, promover para uma classe. Né? Então, eu tenho uma informação, eu tenho uma entidade lá, né? Tem uma classe que vai conter as informações de orientador, nome, salário e qualquer outra informação que eu considere importante para esse sistema. Então, o bolsista, a classe bolsista, eu tenho um campo que representa aquela informação de professor, né? E aí, só resgatando, isso aqui em Java ficou mais ou menos com essa cara aqui, né? O bolsista eu tenho lá, da mesma maneira que eu tinha os campos, né? Tipo da string e o valor como sendo lá um double, eu tenho o orientador como sendo da minha classe professor, né? Que está logo aqui embaixo, né? Classe professor está aqui embaixo com o nome e salário. Então, eu criei nesse caso aqui uma associação entre a classe bolsista e a classe professor, certo? O bolsista ele possui um orientador, alguém que é responsável por aquela bolsa. E eu fiz isso com esse campo aqui, né? E para fazer mudar de forma adequada, eu tive que mudar também no construtor, né? Coloquei lá no construtor de bolsista o último campo representa o que era uma string apenas passou a ser um objeto na classe professor. Tá? E aí, só relembrando, teve uma pergunta, não sei se foi do Matheus, que nessa informação aqui de professor, eventualmente eu poderia estar criando uma redundância, né? Porque eu estou dentro de bolsista criando professor, tendo lá um objeto de professor. E aí, só relembrando que em Java, todo objeto, quando a gente trabalha com objetos, a gente está trabalhando com referências em memória. Então, eu só tenho uma instância para o professor, e aí o bolsista ele tem como se fosse um ponteiro, né? Ele tem uma referência para aquele objeto professor, certo? Então, não há duplicidade aí de informação, não. Tudo bem? Então, foram essas classes que a gente criou. E por último, aí eu tenho aqui, né, classe principal, relembrando que isso aqui já está lá no GitHub, né? Vocês podem acessar esse código aqui e observar a implementação com mais cuidado, né, com mais detalhe. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de instanciação dessas nossas classes. Eu criei aqui o Silas, era o primeiro objeto. Eu criei um professor, no caso o Kine. Eu criei a Thalessa. Nesse caso, a Thalessa é uma bolsista. E aí aqui eu crio a associação, né? Eu informo, né? Então eu tenho as informações da aluna, que é bolsista, e aí na informação do orientador eu informo quem é o objeto. Né? No caso aqui eu estou informando o Kine. Tudo bem? Como professor orientador. Pois bem, e aí, no final da aula, para motivar a necessidade de criação de um método, eu sugeri a vocês a seguinte regra: que todo o bolsista que a gente tentasse colocar o salário, a bolsa que ele recebe com valor acima do valor do orientador, eu criei uma regra de negócio que isso nunca podia acontecer. Ou seja,
o bolsista nunca poderia receber o mesmo valor, mais que o orientador recebe. Tá? E quando isso acontece, quando a gente tenta fazer isso, o valor da bolsa cai pela metade. Como é que nós fizemos isso aqui em Bolsista? Só para relembrar e a gente voltar aí a ficar com o código fresco em memória. Né? Eu tinha que controlar, olhando aqui na main, eu tenho esse acesso explícito, eu tinha, né, esse acesso explícito ao campo valor de um bolsista. Né? E eu quis evitar, eu tenho que evitar isso aqui para não permitir que porque a gente tinha feito esse controle só no construtor, e aí para fazer com que esse controle acontecesse o tempo todo, eu tinha que evitar esse acesso direto ao campo valor. Para fazer isso, o que a gente fez? Eu fui lá no campo valor em bolsista e defini que ele era privado. Com isso, eu garanto que o acesso a esse campo valor só acontece aqui dentro da classe bolsista. E do lado de fora eu não consigo acessar. Então isso aqui dá um erro de compilação. Em Java em particular, mas isso aqui é uma característica para qualquer linguagem que dê suporte ao OO. Né? Então eu tento acessar um campo privado de fora da classe, a linguagem não vai me permitir. Né? E aí como é que eu faço para acessar esse campo e fazer essa modificação? Eu crio métodos especificamente para fazer esse acesso. Né? Então é como se eu estivesse definindo a API da minha classe. Eu estou definindo como o mundo externo enxerga a minha classe. Isso é bem uma implementação muito bonitinha de TAD, né? De tipo abstrato de dados. Eu estou encapsulando a minha implementação interna e só estou externando o que eu quero que o mundo externo veja da minha classe. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu defini o método, o atributo valor como privado e defini métodos públicos de acesso a ele. Método getSet. Então, o método get aqui que obtém o valor da bolsa, né, do aluno, do bolsista, e o set valor que vai setar o valor, que vai modificar o valor da bolsa. E aí, nesse caso do set valor, que eu implementei a regra. Se o valor que eu quero informar, que eu quero atualizar, é menor que o valor do salário do orientador, eu atribuo sem problema algum. Caso contrário, aí a penalidade, né? Então eu estou tentando colocar o valor do bolsista, o valor da bolsa com um valor acima do que o orientador recebe. Nesse caso, eu faço que o valor do bolsista cai pela metade. Uma regra doida que eu inventei, mas só para a gente perceber a importância de eu encapsular o meu código, alguns aspectos que são importantes para o meu código, e como eu faço para implementar, por exemplo, essas regras de negócio. Esse aqui é um exemplo. Né? Então, com isso, eu controlei a maneira de acessar esse valor no construtor. Uma coisa que outrora em Java não era possível, mas dentro do construtor eu já estou chamando aquele método setValor. Né? Então, eu atribuí o tipo, atribuí o orientador, e na hora de setar o valor da bolsa, eu já estou aplicando a minha regra de negócio. Então, estou chamando o método setValor que vai controlar. Se o valor for abaixo do valor do orientador, sem problema. Se for acima, eu vou e coloco o valor para metade. É uma penalidade que eu inventei. Tudo bem? Então, isso tudo foi o que a gente viu até a última aula. Nessa aula, a gente vai explorar uma das coisas que eu considero cruciais na orientação a objeto, um dos recursos, dos conceitos mais importantes, que é o conceito de polimorfismo. Vocês vão perceber que a gente vai ter um código aqui com uma flexibilidade, com uma característica que é pouco comum fora de linguagens OO. Né? Linguagem estruturada, a gente não viu nada parecido com isso. Até vê, mas com muito esforço. Né? Mas, assim, parecido vê, mas igual, ou com as mesmas capacidades, a gente não vê. Para tal, vamos pensar na seguinte situação que eu estou trazendo para vocês hoje. Imagine, eu tenho então professor, que ele tem ali um salário, né? Ele tem um valor, vocês deram, e eu tenho bolsista com salário, nesse caso aqui, a Thalessa, né? Como eu estou tentando colocar um valor 15 mil, que é muito acima do que o professor recebe, ela vai ter a penalidade. Então, na prática, o que vai acontecer, a gente já viu isso,
o salário da Thalessa vai pela metade, né? Vamos compilar o código aqui. Oi? Thalessa está recebendo bastante, né? Mesmo assim ainda fica alto, né? Vamos colocar aqui JavaC. O nome do arquivo que eu tinha dado é alô, né? .java. A gente começou só mostrando o código do alô mundo, né? Primeiro exemplo básico aí. Eu compilei. E na hora de rodar, aparece lá Silas Thalessa e o valor da bolsa da Thalessa 3.500. Então, foi aplicada aquela penalidade que eu havia comentado, né? Então, a gente tentou inicializar com um valor de 15 mil. Na verdade, o valor caiu para 3.500, que é a metade do que o professor recebe. Tudo bem? Pois bem. Então, agora vamos pensar na seguinte situação. Eu estou aqui colocando vários comandos systemout para imprimir informações, né, desses objetos aqui que eu estou criando, né? Se eu criasse um outro professor, um outro bolsista, vou criar um outro professor aqui. Epa. Oi? Bola de praia. É porque eu estou gravando, aí fica bem lento. Vou botar aqui Basílio, né? Vou botar eu recebendo algum saláriozinho. Quanto é que eu mereço? 700. 700, olha aí. Hã? Vou escolher. Quem foi que falou 700? João Paulo? Hã? Juliana. Vai ser meu bolsista. Só para ganhar metade. Pois bem. Imagina que esse sistema, pessoal, eu estou interessado em controlar e saber, por exemplo, imagina que eu sou alguém de planejamento da universidade, eu quero saber o quanto que está sendo investido ali, ou seja, eu quero somar salários, né? Então, eu estou interessado exatamente nesses objetos que têm alguma remuneração, no caso aqui dos professores e os bolsistas. Tudo bem? Eu quero, por exemplo, fazer um somatório, calcular o quanto que está sendo pago, sei lá, mensalmente para todos esses objetos que são remunerados aqui no meu sistema. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou manter esse código aqui para a gente ficar ele meio que como histórico, né, do que a gente fez. Eu vou, para facilitar a manipulação, afinal de contas, olha, eu já criei um terceiro objeto, né? Seriam mais uma ou duas linhas aqui de systemout. Isso aqui também é estranho. O ideal seria o quê? Eu ter esses caras dentro de uma coleção e poder imprimi-los numa tacada só, certo? Então, eu vou criar uma coleção aqui. E vou começar com uma coleção que é super conhecida e muito utilizada em Java, que é parece um monstrengo para quem vem de C, que é o chamado ArrayList. ArrayList. E é exatamente isso aí que vocês estão imaginando. O ArrayList, ele funciona como um array e list juntos. O cara morfe. Eu consigo acessar por índice, eu consigo adicionar como lista. Um carinha bem poderoso. Então vamos colocar aqui. Vou criar uma lista chamada de remunerados. Tudo bem? Como é que eu criava objetos lá em cima? Eu declaro. Então vou até fazer com o mesmo passo a passo. Remunerados recebe new. Nossa. ArrayList. Tudo bem? Tudo bem? Isso aqui, observe, quando eu criei algum objeto lá, por exemplo, Thalessa, declarei o objeto e instanciei. Né? Nome da classe, aqui na declaração e na hora de instanciar. Então, a mesma ideia aqui. Tudo bem? Eu tenho uma classe chamada ArrayList, estou declarando o objeto dela e aqui eu estou instanciando. Ok? Perfeito. E aí aqui agora, com esses remunerados, eu vou adicionar os indivíduos que eu sei que são remunerados. Então, vou adicionar o Kine, que é um professor. Tudo bem?
Vou adicionar Basílio e Thalessa, né? Perfeito? Caso você não soubesse cada um que é remunerado, você poderia utilizar, por exemplo, os que têm salário? Os que têm salário? Sim, sim. A gente vai chegar lá. Então, acompanha aí cena dos próximos capítulos. E, pessoal, o que eu gostaria de fazer é imprimir essa galera, imprimir o salário. Na verdade, eu estou interessado em saber o cômputo, né? Então, eu quero somar os valores, né? Então, eu quero fazer alguma coisa do tipo, para cada pessoa que está dentro de remunerados, não é isso? É até difícil de escrever, né? Vou colocar assim, para cada... chamar o remunerado de remunerável, tudo bem? Para cada remunerável R dentro daquele conjunto ali. Ah, desculpa, faltou... Eu quero somar, né? Double soma recebe 0. Vamos lá. Soma mais igual R ponto salário. Pode ser assim? Eu estou colocando um código aqui que aparentemente não funciona, né? Porque eu inventei esse remunerável aqui, né? Isso aqui ainda não aparece no meu código. Meu código, que tipos que eu tenho? Aluno, bolsista e professor. Né? Inventei esse remunerável aqui, remunerado. Por que eu inventei remunerável? Hã? Faz sentido eu colocar isso aqui, ó, professor? Por quê? Porque eu excluo bolsista. Se eu colocar bolsista, mesma coisa, eu excluo o professor. Então, eu quero uma maneira geral de falar de professor e aluno. E bolsista. Essa é mais ou menos a ideia. Certo? Perfeito. Isso ainda não está funcionando aqui. Um tipo novo? Um tipo novo. Exatamente. Eu estou criando um tipo novo e mais. Esse cara não é somente um tipo novo, ele é um tipo geral que engloba esses indivíduos aqui e esses indivíduos aqui. Tudo bem? É um tipo geral que engloba esses caras. Eu quero falar desses dois conjuntos aqui, de bolsista e de professor. Tudo bem? Beleza. Tem que somar o valor aí também, porque dentro do bolsista é valor da salário. Isso, então. Aí aqui, ó, eu meio que expliquei para vocês, ou eu comentei com vocês que essa ideia do remunerável, ela vai ser uma generalização ou uma ideia assim que vai englobar ali aluno, bolsista e professor, mas tem aqui o campo salário, né? Que o salário é de professor e o de bolsista é valor, né? Aí fica estranho. Como é que a gente resolveria isso aqui de uma maneira bem ser, que é certamente o que vocês iriam fazer, tá? Vou fazer aqui, ó. Se R.tipo igual a professor, por exemplo, faz isso aqui. Else, aí provavelmente o cara é bolsista, eu vou fazer soma mais igual a R.valor. Né? Isso aqui é a maneira C de resolver, tá? E prometam para mim que essa vai ser a última vez que vocês vão pensar num código como esse. Porque em OO isso aqui é um indício claro de que você não entendeu a essência de OO, o poder daquilo que você tem nas mãos. Então vamos lá, eu não quero fazer aquilo ali, eu quero resolver esse problema de uma maneira bem direta, assim. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para ver o que remunerável pode ser. Tudo bem?
Eu declarar remunerável como uma classe e colocar ela acima tanto de professor quanto de bolsista seria um caminho, mas eu comentei com vocês que em Java e como em muitas outras linguagens recentes, esse não é um caminho muito bom, porque o bolsista ele iria ter uma herança múltipla, né? O bolsista ia herdar de aluno e herdar de remunerável, né? Então esse caminho é um caminho, em termos de ideia, funciona, mas em termos de implementação, Java não é bom. Então, esse remunerável, ele não pode ser uma classe. E aí a gente vai ver algumas possibilidades. Na verdade, tem duas, tem duas que são mais naturais, mas a primeira que a gente vai ver, eu nem sei se a gente vai ver outra hoje não, mas eu vou criar aqui o que a gente chama de interface. Opa! Epa, calma aí, deixa eu... Vou criar com esse outro objeto aqui, ou com esse outro recurso aqui. Opa! Vou criar uma interface. Interface remunerável. Ah, professor, o que é uma interface? É basicamente eu descrever um tipo, aí eu falo um tipo, uma classe, né? De uma forma mais geral possível, né? E quando a gente fala de interface no mundo O, eu estou falando basicamente de um comportamento que eu espero. Então, se eu digo para vocês, olha, eu acabei de comprar uma televisão, um exemplo batido que a gente tem falado aí, ó. Acabei de comprar uma televisão. Então vocês já imaginam uma interação bem básica que eu consiga fazer com esse objeto que eu acabei de comprar. Consigo ligar, eu consigo desligar, eu consigo controlar o volume, eu consigo conectar alguns dispositivos essa TV para exibir alguma coisa, certo? Então eu consigo descrever essa coisa, essa TV de uma maneira geral, né? Beleza. Se eu comprei um aparelho de som, um aparelho de som, vamos falar uma coisa mais moderninha, né? Eu acabei de comprar uma secretária dessas estilo Alexa, lá da Amazon. Não sei se vocês já estão conectados a isso aí, né? Uma que você comanda por voz e tudo mais, e você pede ela para tocar música, para acender a luz da sala, fechar a cortina. Isso já está nesse nível, né? Hoje em dia. Então, imagine que eu tenha comprado uma secretária dessas para deixar lá na minha sala. E aí vocês imaginam que esse dispositivo, se ele é eletrônico, eu tenho que carregá-lo de alguma maneira, se ele tem uma bateria interna, senão eu tenho que deixar ele conectado numa fonte de energia, e por aí vai. Se eu tenho comando de voz, eu posso comandar, eu posso, sei lá, controlar idioma. Tem um mecanismo para configurar com esses... para interagir, né, com um dispositivo desse. Se agora eu falo de uma maneira geral de dispositivos eletrônicos, como TV e essa secretária, ambos precisam de alguma fonte de energia, né? Então eu posso criar uma interface, eu posso pensar em interface como sendo algo super geral. Olha, a interface ela vai ter uma operação que é carregar aquele dispositivo, ou fornecer energia, que pode ser plugar na tomada sempre, caso ele não tenha uma bateria interna, ou recarregar de tempos em tempos e por aí vai. Então, a interface dispositivo eletrônico, ela tem, eu estou falando o mínimo, né? Que tanto o TV quanto essa secretária vai conseguir implementar. E não só. Um celular, um notebook, várias coisas também se realizam de uma mesma maneira. Eu tenho que conseguir fornecer energia para aquilo ali. Certo? Então, essa interface é uma maneira de descrever, da mesma maneira que eu descrevo objetos de uma forma geral, usando classe, a interface é um mecanismo ainda mais geral do que classe.
para a descrição de algum objeto. Onde o que eu vou ter que fornecer, basicamente, são operações, métodos que aquele objeto sabe responder a ele. E mais até, aí eu vou colocar aqui, remunerável, o que eu quero aqui que esses objetos saibam responder? Salário. Então, vou colocar aqui o seguinte método, get salário, assim mesmo? Vamos botar, get salário. Eu não tenho tipo nenhum, porque eu vou ter o objeto que eu vou estar aplicando e eu vou retornar um double. Tudo bem? Mais ou menos, né? Vocês ainda não sabem o que eu vou fazer com isso. Né? Então, eu criei essa interface getSalário. Detalhe, quando a gente define uma interface, a gente não está preocupado e não tem que, na definição de interface, de implementar o método. É só uma assinatura. É como lá em C eu estou definindo um ponto H. Tá? E por que isso? Vamos voltar para esse exemplo da TV e da secretária e tudo mais. Quando eu crio um objeto, ou crio algum produto, alguma coisa, e eu digo que aquilo é elétrico, eu implemento essa interface que eu inventei aí, elétrica, sei lá, eu nem dei o nome a ela, né? Mas essa interface, ela vai me obrigar a informar uma maneira de carregar de fornecer energia para aquele produto. Então, quando eu falo dessa interface remunerável, eu estou dizendo a vocês que todos os objetos que implementarem essa interface, que respeitarem essa interface, eles vão ter que ter aquele método implementado, getSalário. Para quê? Vamos olhar lá para o meu código em Java, para eu poder fazer isso aqui, ó. Para eu ter garantia que isso aí vai funcionar. Aquele objeto que é do tipo remunerável, ele tem que ter esse método getSalário implementado. Tudo bem até então? Em termos de desenho, aqui vai aparecer uma setinha. Agora deixa eu... Aí me foge um pouquinho a conhecimento aqui de UML. Ai, cadê a linhazinha? Eu vou colocar uma linhazinha qualquer, tá? Depois eu digo vocês qual é a apropriada, porque aqui tem a ver com interface. Como eu falei, o UML é uma linguagem, né? Então você tem os comandos visuais, os recursos visuais específicos, né? Para falar de cada uma das coisas. Bolsista, eu estou dizendo que ele é remunerável. E o professor também. Tudo bem? A sintaxe de UML, bem provavelmente, não é essa aqui, tá? Para a relação de classes com interface. Mas depois eu digo qual é a correta. A gente está preocupado lá com Java, né? Como é que isso aqui acontece em Java? Como é que eu digo que um professor ele implementa essa interface? Aí a palavra implementa, vocês vão entender o porquê, assim como o bolsista implementa. Vamos lá no código. Eu tenho esse remunerável aqui, né? Vou lá no código e digo que o professor implements remunerável. Desculpa, eu tenho que implementar a interface, né? Eu só coloquei lá no desenho. Então, vou colocar aqui, interface remunerável. O que a interface tem? Voltando lá, ela tem um método getSalário vazio, né? Na verdade, na interface a gente só tem métodos vazios. Então, getSalário. Eu implementei remunerável aqui, né? Com método vazio. Observe que eu não sei como obter o salário, né? Essa é a ideia, né? Eu só sei que
há esse compromisso, né, que todos os objetos que implementam o remunerável vão ter que responder a isso aqui. Tudo bem? E aí lá em bolsista, olha lá, ficou até maior. Classe bolsista estende aluno e ela implementa remunerável. Então, em Java, a restrição é eu não posso ter uma classe estendendo mais que uma outra classe. Mas ela pode implementar quantas ela quiser. E pode fazer até junto, como está acontecendo aqui. O bolsista, ele é um aluno e ele implementa a interface remunerável. Assim como o professor. Tudo bem? Beleza até então? Ótimo. Vamos lá. Tem algo estranho, né? Porque eu só coloquei implementa remunerável e eu estou achando que isso vai resolver, né? E assim como professor. Vamos olhar o nosso compilador? Vamos ver o que ele fala? É, exatamente. Vamos olhar o nosso compilador, vamos ver o que ele diz com esse código. Perdão. O primeiro erro foi um erro que eu não tinha pensado em provocar, que é com respeito ao ArrayList. O ArrayList ele não está no pacote padrão de classe. Eu tenho que importar ele explicitamente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu nem tinha falado de pacote, mas num momento futuro eu falo. Para conseguir usar a classe ArrayList, isso aqui é como se fosse um include, né? Eu estou incluindo um conjunto de classes aqui. As classes de coleções de Java estão dentro desse pacote aqui, ó, java.util. Então eu vou lá explicitamente... Oi? Eu vou lá explicitamente e importo a classe que eu quero. Poderia colocar um asterisco aqui e importar todas as classes de coleções. Eu vou aqui, eu só estou usando a ArrayList, só vou importá-la. Tudo bem? Faz diferença na hora de você carregar? Não, Você botar todo mundo não. A máquina virtual tem um mecanismo inteligentinho aí de saber o que você quer. Observem lá, olha. Agora eu tenho um erro que eu acho interessante. Linha 16, bolsista. Linha 16 é a linha que tem a declaração de bolsista, com implementos. E o que ele diz? Bolsista não é abstrato e não sobrescreve o método abstrato getSalário de remunerável. O que é esse? A mesma coisa acontece com o professor aqui embaixo. O que são esses dois erros, pessoal? São os seguintes. Quando uma classe ela implementa uma interface, é como se ela estivesse assinando um contrato em que ela vai implementar todos os métodos que estão na interface. Então, a classe bolsista, assim como a classe professor, elas precisam implementar esse método que é de salário. É o compromisso que ela assina no momento que ela diz que está implementando isso aqui. E por que esse compromisso tem que ser cumprido? Para que ele for lá dentro, lá na main, quando eu estou usando essas coisas, aquele getSalário eu ter garantia que ele vai estar implementado. Então, eu preciso aqui em bolsista implementar getSalário, que na verdade public double getSalário, que na verdade é aquele getValor ali, né? Então, para eu não... Porque eu posso querer modificar essa forma aqui de retornar o valor do bolsista, tá? Então, para me garantir de que eu não vá ter problema, eu, ao invés de retornar valor aqui, eu estou chamando o método de cima. Tudo bem? Poderia simplesmente reescrever esse método aqui, mas eu vou mantê-lo, já que ele estava ali. Eventualmente, eu tenho alguma outra parte do meu sistema que está chamando o getValor, né? Então, para não ter erro, eu chamo esse getSalário, eu implemento esse getSalário, que é o método que está lá na interface remunerável. Tudo bem? E, de forma similar, eu vou lá em professor, que eu disse que também é remunerável, certo? Então, public double
get salário, return salário. Nesse aqui, como era o nome mesmo que eu dei, observe que não há nenhum compromisso de que o que eu retorno tenha que ter o mesmo nome do método, né? Observe lá em bolsista o que eu estou chamando o método getValor. Eu posso retornar o que eu quiser. O meu compromisso é a assinatura, né? O método precisa estar definido exatamente da maneira como esteve, como foi informado lá na interface. Tudo bem? Beleza. Tendo implementado esses dois métodos, vamos lá. Compilar o nosso código. Perfeito. Perfeito, pelo menos aqueles dois erros que tinham, né? Agora, return missing statement. Ih, eu posso ter cochilado em alguma coisa aqui. Linha 27. Aqui o return, né? Desculpa. Vamos compilar de novo. E aí, sumiram aqueles erros, né? De bolsista e professor, mas apareceu um erro aqui na linha 116, que provavelmente agora é lá na minha main, é no uso. Que é exatamente aqui. Remunerável, blá, blá, blá. O que ele está dizendo aqui? Tipos incompatíveis, o objeto não pode ser convertido para remunerável. Remunerável, R, remunerados. O que é esse object aqui? Vamos primeiro falar de algumas coisas que eu não comentei. A classe Object é a classe mãe de todo mundo em Java. Então, por mais que eu não tivesse aqui no meu código, por exemplo, aqui, ó, classe aluno. Classe aluno não estende ninguém. Implicitamente, Java infere, para ela, essa classe aluno está estendendo da classe Object, que é a classe mãe de todo mundo em Java. Isso é uma decisão de projeto da linguagem e que tem para Java alguns benefícios. Na classe Object, eu tenho algumas coisas básicas, como construção de objeto, exibição de string daquele objeto e tudo mais, e automaticamente eu estou recebendo, eu estou conseguindo fazer essas coisas dentro da classe aluno, mesmo que eu não esteja explicitamente usando isso aqui. Tá? Depois, numa outra oportunidade, a gente vê isso na prática, os benefícios. Mas esse Object aqui que está sendo citado aqui nesse erro é em função disso, é essa classe mãe de todo mundo. E por que esse cara está aparecendo aqui e como tipo incompatível e exatamente nessa linha aqui do for? Por que isso? A classe ArrayList, a coleção, assim como praticamente, se não todas as coleções de Java, são classes genéricas. Ou seja, são classes que trabalham com qualquer tipo. E aí, em Java, trabalhar com qualquer tipo é trabalhar com a classe Object. Então, se a gente olha a definição de ArrayList, lá na API, na documentação da linguagem, a gente vai ver tudo em função de Object, que é a classe mãe de todo mundo. Então, qualquer objeto eu consigo colocar ali dentro. Tudo bem? Para a galera de C aí, seria falar de void asterisco, quando eu falo de objects. Tudo bem? Eu estou falando de qualquer coisa. Beleza. E aí, o que acontece e por que o compilador está reclamando aqui? Eu não informei o tipo do ArrayList. Eu simplesmente declarei o objeto aqui remunerado, estou instanciando e estou adicionando. Em Java, para isso funcionar de forma segura, eu tenho que vir aqui e dizer explicitamente qual é o tipo da minha classe. E qual é o tipo do ArrayList que eu estou trabalhando? Hã? Qual? Não. Remunerável. É o tipo da interface, né? Porque todos esses objetos aqui, eles respeitam a interface remunerável. Então, para isso aqui, para eu dizer explicitamente para o compilador que eu quero trabalhar com caras remuneráveis, eu venho aqui e coloco esse menor e maior aqui. Indico que esse ArrayList ele é um ArrayList específico, ele não é para objects, ele é para objetos do tipo remunerável. É como se fosse um cache. Eu estou, na verdade, informando o tipo que eu quero manipular. Tá? Vem antes de cache, eu não estou fazendo
em uma conversão. Estou dizendo qual é o tipo explicitamente que eu vou trabalhar com essa minha array-list. Tudo bem? Quando eu faço isso, tcharam, observem que ele fala aqui de algumas warnings e tudo mais, mas nada que é tão importante para a gente. E aí, aparentemente, parece que compilou. Vamos ver? Eu fiz a soma e esqueci de imprimir aqui, né? Então vamos imprimir. A soma dos dos salários é soma, não é isso? Tudo bem? Compilando. Beleza, vamos rodar agora o nosso já o valor. A soma dos salários é 11.200. É isso mesmo? 7.000 mais 3.500, 10.500 mais 700. 11.200. Beleza. Então, assim, o que é bacana, pessoal, aqui desse código é exatamente essa chamada aqui. Observem que aquele nosso if que a gente ficou com vontade de fazer para testar qual é o objeto, simplesmente não acontece, né? Essa linha aqui, eu estou ora chamando o método getSalário de professores e ora chamando o getSalário da Thalessa, que é bolsista. Não é isso? Porque ele conseguiu, ele não obteve o salário de todo mundo aqui. Então, dessa mesma linha aqui, ó, dessa mesma linha 121, eu estou ora chamando essa implementação aqui da linha 70 para professores e ora chamando essa linha 25 aqui para o caso de bolsista. Entenderam o poder dessa chamada aqui? Daí a gente falar de polimorfismo, a gente falar que esse aqui é um método polimórfico. Ou seja, ele depende, a chamada, a execução, para onde eu vou, depende do objeto. Depende do tipo do objeto que eu estou aplicando. Se o objeto ele é do tipo bolsista, ele chama o getSalário de bolsista. Se ele é do tipo professor, eu chamo o getSalário de professor. Sem if. O if, para a gente aqui, ele é um flagrante de que a gente desconhece polimorfismo. Não pode ter if, não pode ter case. Assim, eu posso usar o if. Eu não estou dizendo que um programa OR não pode ter if, não pode ter case. Mas nessa situação ali em particular, não. Não pode ter. Beleza. Tranquilo, Juliano? Sim, fala, Marcela. Polimórfico. Polimorfismo. Várias polimórfico. Polimórfico, né? Várias formas. Certo, pessoal? Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu vou falar para vocês no contexto de programação OR, tá? Como é que é? Cai na prova? Bem provável. É um assunto, assim, tem alguns detalhezinhos, mas a essência dele é muito importante aí para o que a gente está se propondo a estudar, tá? Que é o paradigma OR.